Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado, Bárbara, muito obrigado pela organização do evento. Vamos todo mundo acordar, estamos chegando no final do dia, mas ainda tem muito assunto legal para a gente discutir aqui. Eu quero agradecer você pela presença, é um prazer para mim conversar com todo mundo. Eu vou passar um pouquinho de uma apresentação falando da indústria de proteínas alternativas, que vai um pouco além da proteína vegetal, que é o que a gente conhece um pouco mais. Eu passo no detalhe também a proteína vegetal e depois a gente bate um papo. Então, o pessoal falou que vai mandar para mim, eu estou aqui de olho também nos comentários, e aí eu posso responder os comentários de vocês no final. Primeira coisa que eu gostaria de convidá-los é para a gente se conectar. Então, eu sou o diretor do The Good Food Institute aqui no Brasil. O The Good Food Institute é um instituto, né, uma ONG, uma organização filantrópica, que atua para o desenvolvimento do setor de proteínas alternativas. O que significa isso? A gente trabalha com governos, com a academia, né, que são as universidades, os centros de pesquisa, e com as empresas, para ajudar todo mundo que pode atuar nesse setor a fazer isso mais rápido, de forma mais eficiente. É um trabalho realmente filantrópico, a gente faz isso tudo de graça, então tudo que a gente faz pelo fomento do setor é feito a partir das doações dos nossos apoiadores. Vocês estão convidadíssimos sempre a doar, mas acima de tudo estão convidados a se conectar comigo. Eu coloquei aqui as minhas redes sociais, esse é o @ do meu Instagram, e o The Good Food Institute Brasil também tem uma conta no Instagram, agora recém-inaugurada. Segue a gente, que a gente acabou de começar e está precisando de mais público lá. E também estamos trabalhando no LinkedIn. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o setor de proteínas alternativas, se conecta comigo no Instagram, se conecta com o GFI no Instagram, olha para o nosso LinkedIn, e também está aqui o meu e-mail direto. Então, quem tiver um assunto, fala, Gus, estou trabalhando nisso, preciso da sua ajuda, manda um e-mail, que com certeza alguém da equipe do GFI vai conseguir conversar com vocês. E aí, gente, eu quero começar essa história bem do comecinho. Quem já me escutou falar, talvez repita algumas coisas, porque eu acho que elas são muito importantes, eu falo sobre isso sempre, que quando a gente fala sobre proteínas alternativas, quando a gente está falando sobre carne, o grande ponto é um desafio global. Eu não estou aqui falando simplesmente sobre vegetarianismo e a tendência de comer vegetariano. Esse é um problema, é um assunto muito maior do que isso. A gente tem um desafio que é como que a gente vai fazer para alimentar as quase 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra até 2050 de uma maneira que seja sustentável, saudável, eficiente e segura. Você fala, Gus, por que isso é um desafio, né? Hoje o mundo tem 7 bilhões, um pouquinho mais do que isso, 7 bilhões de pessoas. E hoje o mundo já tem mais de 820 milhões de pessoas em situação de fome extrema. 820 milhões de pessoas. Isso não é uma teoria, isso não é uma coisa que vai acontecer um dia num cenário catastrófico, isso é a nossa realidade hoje. 820 milhões de pessoas é mais de 4 vezes o tamanho do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de pessoas, né? Então a gente está falando que 4 vezes o Brasil é a quantidade de gente que não comeu hoje. Agora, enquanto a gente está conversando aqui às 6 da tarde, tem 820 milhões de pessoas sem comida dentro da barriga. E por que isso, né? Tem um desafio muito grande que está na produção da proteína. Hoje, a gente produz grãos para dar para os animais e depois come esses animais. Então, os animais se alimentam ao longo de uma vida inteira e eles viram comida uma vez só. Para cada caloria que eu tiro da carne, são no mínimo 10 calorias que foram dadas para esse animal ao longo da vida. Mais de 75%, né, da produção de soja hoje, das áreas agráveis do planeta, elas geram em torno de 10% da comida. Porque eu planto grandes quantidades de soja, devasto todo o nosso cerrado para fazer isso, uso essa soja para fazer ração para os animais, esses animais se alimentam da ração durante anos, viram comida uma vez só e eu como esse animal. Então, né, eu não, mas as pessoas. Então, a gente tem um desafio muito grande que é exatamente em como que a gente faz para crescer esse sistema, né? Se esse sistema de hoje, que não alimenta todas as pessoas, já está sendo um grande desafio ambiental, né? Não está sendo suficiente, a gente não consegue distribuir, tem vários problemas associados, como que eu vou crescer a produção? A FAO, que é uma organização ligada à ONU, diz que a gente vai precisar produzir 70% mais comida para poder alimentar todas essas pessoas. Então, a gente precisa aumentar muito a produção de proteína e diminuir muito o impacto ambiental, o impacto social que está sendo causado. É um desafio danado, a gente não está conseguindo resolver esse problema simplesmente melhorando aos pouquinhos a questão da produção animal.
E aí, se a gente puder entrar um pouquinho mais no detalhe desse problema, eu emprestei aqui um slide da FAIR, que eu adaptei um pouco porque ele era cheio de dados, a gente não ia conseguir passar sobre esse slide rápido, mas eu quero falar sobre todas as coisas que estão contempladas aqui, né? Então, primeiro tem esse bloco social que eu falei. Como que a gente vai alimentar as 10 bilhões de pessoas que vão estar no mundo? Depois, a gente tem as questões de emissão de gases. Então, hoje, os animais que estão no mundo, eles emitem mais gases que colaboram para o efeito estufa, 30% mais gases do que todos os meios de transporte somados. Pensa na importância que a gente dá para o combustível fóssil, para o carro, para como a gente tem que fazer carros elétricos. Os animais poluem muito mais do que os carros. É o número 1 em uso da água, né? Água limpa. Uma vaca sozinha pode beber tranquilamente 30 litros de água limpa num dia. É número 1 em desmatamento, porque é isso que eu falei, a gente tem que abrir áreas para produzir os grãos e abrir áreas também para produzir os animais. A gente viu aqui no Brasil recentemente aquela história toda das queimadas no Pantanal, na Amazônia, que saiu na mídia inteira que isso eram queimadas para abrir pastagem. O que significa abrir pastagem? Significa que a gente precisa de cada vez mais espaço, porque a gente está produzindo cada vez mais carne. Então é um problema muito grave associado ao desmatamento e extinção das espécies nativas, uma vez que a gente desmata. Tem muitos problemas de dejetos e poluição, porque não é mais uma vaquinha simplesmente no meu quintal. Eu tenho 60, 70 bilhões de animais terrestres, então é uma quantidade gigantesca de dejetos. Esses animais tomam remédio na veia, tomam antibiótico na ração, eles consomem uma série de produtos químicos necessários para a produtividade, e esses produtos depois vão para o solo, vão para o lençol freático, poluem até as nossas plantações de vegetais. Depois, é o principal problema quando a gente fala em riscos de pandemias. Isso é um assunto que estamos vivendo nesse momento, né? Quando a gente está falando de pandemias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 60% das doenças infecciosas recentes vieram dos animais. Pensa só nos nomes delas, né? Gripe aviária, gripe suína, o próprio Covid, né? A crise que a gente está vivendo hoje veio de pessoas comendo os animais. A gente está tendo surto de peste bubônica na Mongólia, porque as pessoas estavam comendo carne de marmota. A gente está tendo, nesse momento, uma proibição na cidade de Delhi. Delhi é uma das maiores cidades do mundo, é a capital da Índia, tem 18 milhões de pessoas, uma cidade muito maior do que São Paulo, o dobro do que o tamanho de Nova York, para vocês terem uma ideia da quantidade de gente lá. E a cidade teve que banir completamente todo o consumo de aves. Então, por causa da gripe aviária, agora você não pode mais comer frango em Delhi, você não pode mais consumir ovos, você não consegue ir num restaurante comprar um produto que foi feito de ovos, porque eles tiveram que banir, algumas semanas atrás, a produção, o consumo, o uso, a venda de todos os produtos que vêm de aves, por causa exatamente da gripe aviária que estava evoluindo lá na cidade. Então, isso é uma questão super importante nesse momento. Depois a gente tem todos os riscos de saúde humana, excesso de consumo de colesterol, câncer, diabetes, que são associados a essa cadeia produtiva da proteína. É também o número 1 em más condições de trabalho. Então, quando a gente olha hoje mão de obra escrava, o primeiro lugar do mundo em que tem mão de obra escrava ainda alocada é no campo, é exatamente nas atividades de pecuária. E também tem todos os assuntos ligados à ética com os animais, que é esse assunto mais antigo, do vegetarianismo, que se fala desde sempre, de que talvez a gente pode fazer nossa comida sem explorar nenhum animal, e que isso vai ser uma coisa boa. Eu quero destacar ainda, não está nesse slide da FAIR, mas que além desse risco das pandemias humanas, tem o risco das pandemias animais, né? Então eu posso ficar doente sendo contaminado por uma doença que surgiu do animal, mas o próprio animal pode ficar doente também. Hoje, o principal impacto na cadeia de proteína do mundo é exatamente a peste suína africana, em inglês African Swine Fever. Essa peste surgiu na África, mas contaminou os animais da China, e a China precisou abater os rebanhos de suínos, né, os porcos, porque esses suínos estavam doentes. E aí aconteceu uma coisa que influenciou o mundo inteiro. Eles tinham comprado grãos para dar para os animais, ficaram sem os grãos e sem os animais, porque os animais morreram. Eles saíram comprando carne no mundo inteiro. O preço da carne no Brasil disparou, porque a gente está vendendo a nossa carne para a China, e isso está acontecendo cada vez mais, as pandemias animais. Então, um vírus pode infectar uma população inteira de animais e acabou comida. Não tem mais da onde aquelas pessoas que dependiam daqueles animais terem renda, terem comida, perde até os vegetais que foram dados para esses animais ao longo da vida. Então, é um problemão, né? E pensa de novo, a gente tem que aumentar essa produção em 70%.
Esse é o cenário da produção hoje, que não alimenta todo mundo, e a gente tem que onerar ainda mais esse sistema, tem que exigir ainda mais desse sistema. Então está muito difícil crescer a produção, baseando essa produção em elementos que são de origem animal. Porém, apesar de ter uma conscientização muito extensa a respeito disso, né, tem muitos anos que se fala disso, o veganismo existe há décadas, o vegetarianismo há mais décadas ainda, a produção de animais, que é esse gráfico que eu coloquei aqui, vocês não precisam se preocupar com nenhuma legenda, mas é só para a gente ver, cresce consistentemente a cada ano. Cada corzinha aí é um tipo de animal, e é uma produção que vem crescendo e que a tendência é que continue crescendo cada vez mais. Então, a gente tem um monte de desafios para a produção animal e nós também temos, ao mesmo tempo, um crescimento muito acelerado dessa produção. E por que isso, né? Porque as pessoas, apesar de elas saberem do problema, mesmo quando elas são conscientizadas, elas não conseguem abrir mão dos hábitos e tradições alimentares. Comida é a coisa mais cultural que existe. Pensa em qualquer data que você estava com a sua família, que seja o Natal, que seja o batizado de uma criança, gira em torno de comida. Você sai da igreja no Natal, no casamento, no batizado e vai para um churrasco, né? Tem os pratos típicos. A comida diz de onde a gente veio. Então, esses tempos eu estava numa reunião com o pessoal do Espírito Santo, eles estavam, não, porque a moqueca de verdade é daqui. Tem gente do Nordeste que fala, não, porque é a nossa moqueca. Ela é religiosa até, né? Você pega, sei lá, o acarajé como alimento de determinado orixá, de quem acredita nas religiões da matriz africana. Então, você tem uma cultura muito associada à alimentação. Quando a gente faz churrasco, ninguém quer proteína. A gente faz churrasco porque a gente quer sociabilizar, a gente gosta das receitas, tem aquela pessoa que vai dizer qual que é a maneira mais certa de acender a churrasqueira, o outro vai colocar a costela lá em cima e deixar o dia inteiro, porque ele tem a receitinha dele de costela. Isso é cultura. Então, o nosso desafio é como que a gente resolve todo aquele problema da produção de animais e ainda assim permite que as pessoas não abram mão dos seus hábitos, das suas tradições alimentares e da sua cultura. E aí eu só queria fazer um comentário, né? Eu gosto às vezes de já ir interagindo com o pessoal. O Fernando falou, quem não come proteína animal está mais preparado para doenças e pandemias? Resposta, não. Talvez do ponto de vista de imunidade, é legal, um pouquinho sim, mas assim, se tem um porco em algum lugar, esse porco contaminou uma pessoa com uma doença, essa pessoa espalha para o mundo inteiro e acabou, você vai ficar doente, certo? A pandemia do Covid, ela surge porque as pessoas estavam comendo morcego, tatu, em mercado de animais vivos na China. Você nunca comeu um morcego na vida e você está trancado dentro de casa. Eu estou aqui no meu quarto, vocês estão vendo, eu estou trancado dentro da minha casa por causa dessa pandemia. Então, não importa que eu sou vegano, ela me influencia. E isso é um ponto muito legal, porque cada vez mais a gente começa a entrar na ética do coletivo. Não é mais uma decisão individual. Eu falo, mas eu não tenho direito de gostar de carne, eu não tenho direito de tomar uma decisão individual. Não é uma decisão individual quando o mundo inteiro está preso dentro de casa por causa da sua alimentação. Não é uma decisão individual quando os recursos naturais do mundo estão se esgotando por causa desses desafios. E aí, voltando aqui para a nossa questão, né? Então, como que a gente toma uma decisão coletiva boa? Como que a gente influencia os hábitos e tradições alimentares? A teoria de mudança do GFI é que as pessoas não resistem à mudança, elas resistem a serem mudadas. E aí, quando a gente vai perguntar para as pessoas, né, o que você espera da sua comida? Desculpa, vou fechar a janela, começou a chover. As pessoas sempre respondem, eu deixei em inglês aqui, porque forma essa palavra pact, vocês podem encontrar em outros lugares, mas esse pacto aqui é preço, a segunda palavra é consciência, né, tipo marketing, ter acesso a respeito a saber que a categoria existe, depois conveniência, que é onde vende os produtos, e o sabor, que é todas as características do produto. Ou seja, quando você vai falar com uma pessoa sobre o que você espera da sua comida, por que você compra a comida que você come, eu compro por causa do gosto, cheiro, textura, aquilo que eu quero consumir. Mas eu pago um preço máximo, então eu sei o quanto eu quero pagar nisso, e eu compro no supermercado onde eu faço compra. Eu não quero ter que ir em 5 lugares diferentes para fazer minhas compras. E no final das contas, eu só compro aquilo que eu conheço. Se eu não conhecer, se eu não ficar sabendo que existe, não tem como comprar. Isso é o que todo mundo responde. Então, abre uma solução super interessante, que é como que eu entrego o mesmo sabor que as pessoas esperam, o preço que elas aceitam comprar, e vendo no supermercado, no iFood, no restaurante onde a pessoa já compra. Isso é um desafio que dá para ser endereçado pela tecnologia.
Eu posso desenvolver uma tecnologia que permita que as pessoas mantenham seus hábitos e tradições, comam as coisas com o sabor, com o preço, com a distribuição que elas querem, com tudo certinho, porém, tenham menos impacto ambiental, não causem sofrimento animal, não causem escassez de alimentos no mundo, seja melhor para a saúde, para as pandemias, etc. Então, ao invés de mudar as pessoas e de tentar convencer as 10 bilhões de pessoas que vão estar no planeta Terra a comer diferente do que elas estão acostumadas, eu vou mudar a tecnologia por trás da comida delas. Você gosta de hambúrguer? Vai continuar comendo hambúrguer. Vai ter gosto de hambúrguer, vai ter cheiro de hambúrguer, ele sangra igual o seu hambúrguer pode sangrar se tiver mal passado. Mas eu fiz esse hambúrguer a partir de plantas. Então eu estou te entregando, né, o mesmo produto, mas eu estou fazendo esse produto através de uma tecnologia diferente. É isso que está por trás dessa explosão de produtos que são feitos de planta, mas tem gosto de carne, que vocês estão vendo surgir no mercado brasileiro. A gente está tentando entregar comida para todo mundo, e não só comida para os vegetarianos, que já estão muito mais acostumados com o sabor dos vegetais. E aí surge, né, quando a gente pensa sobre isso, quem que é o público, né? Quem que é o público que está sendo o drive, o motor desse setor? São os flexitarianos. Fala, Gustavo, o que é um flexitariano, né? O onívoro é o que come de tudo, o vegetariano e o vegano é o que come só vegetais. O flexitariano é aquele cara que está reduzindo o consumo de produtos de origem animal. Então eu tenho pessoas que conscientemente estão falando, eu vou fazer segunda sem carne, não como mais carne de segunda-feira. E que depois até começam a expandir. Então falam assim, não como carne durante a semana. Às vezes tem gente que come carne só no domingo, né? Faz o churrasco. Então, as pessoas cada vez mais estão adotando essa dieta flexitariana, que é o consumo consciente. Ou seja, sempre que possível, se eu for comer hambúrguer, já tem hambúrguer vegetal que é parecido com o que eu gosto, eu como esse hambúrguer vegetal. E sempre que possível, eu evito a carne. Mas quando eu quero, eu como, porque eu não estou disposto a parar de comer carne totalmente. Então, a pessoa não está disposta a virar vegana, mas ainda assim, ela consome esses produtos de origem vegetal, porque faz muito bem para o meio ambiente, porque é bom para a saúde dela, por uma série de razões. Então, esse cara é o flexitariano, é aquele que está reduzindo o consumo dos produtos de origem animal. Aí você vai falar, Gustavo, esse cara existe no Brasil? Existe, com certeza. A gente fez uma pesquisa aqui em 2018 e esse número era de 28%, 30% das pessoas que estavam reduzindo. A gente repetiu essa pesquisa em parceria com o Ibope em 2020, pesquisa fresquinha, né? Lançamos no final do ano passado. 50% dos brasileiros disseram que reduziram o consumo de carne no último ano. Saiu de 29% para 50%. E aí, óbvio, tem vários fatores, certo? Tem gente que reduziu o consumo de carne porque a carne está cara por causa da peste suína africana que eu falei. Tem gente que experimentou os produtos de origem vegetal, tem gente que simplesmente come salada. Tudo bem, tudo isso está dentro dos 50%. E 59% das pessoas já consumiram alternativas vegetais, já estão consumindo. 37% dessas no dia a dia. Ou seja, as pessoas elas estão aceitando comer esses produtos e elas estão experimentando. Você pode ver que mesmo até quem ainda come carne, quem não se considera alguém que está reduzindo o consumo de carne, já está comendo os produtos de origem vegetal que tem gosto de carne, ou seja, está reduzindo mesmo sem saber. Quando a gente está falando, né, tem uma pergunta aqui da Carla Veg, mas e quando a comida está além desse PET, né, quando a comida é conectada com o animal culturalmente, como, por exemplo, a pesca em rios do norte? Isso é um assunto super interessante e realmente é um assunto super complicado. Cada coisa vai ter que ter uma solução diferente. A gente tem visto como os peixes, por exemplo, estão ficando cada vez mais escassos. Então, talvez, né, o que o próprio João comentou a respeito disso, talvez a gente nem tenha mais peixe, não é mais uma escolha dessas comunidades produtoras de peixe. Eu vi um caso, por exemplo, da Coreia, em que algumas organizações começaram a ensinar os produtores de peixe a produzir algas. E aí, a partir das algas, né, você pode produzir no mesmo tanque onde eles produziam os peixes, e você pode produzir algas que vão dar o sabor de mar aos peixes de origem vegetal, né? Quando você vai comprar um atum vegetal, uma coisa, normalmente tem alga ali dentro. E, além de tudo, atende o mercado de comida japonesa, etc. Então, às vezes, para um pescador, a solução dele é pegar um pedaço de água e começar ali, fazer um tanque e começar a produzir alga. Então, cada atividade econômica que está ligada na cadeia de produção de animais vai ter alguma coisa específica que essa atividade vai poder se conectar com o setor plant-based. Não é a mesma coisa para todo mundo. E, no final das contas,
talvez tenha gente que não aceite deixar de comer alguma coisa. Então, uma pessoa que tem lá a galinha no quintal, que tem o peixe disponível num rio. Mas o nosso grande objetivo aqui é mudar o consumo massivo. Então, se no final das contas, quem come aquele peixe é só o pescador que está ali perto daquele rio, ótimo, resolvemos 99% do problema. Eu acho que o grande e principal problema é aquela comida que a gente come no supermercado, que as grandes massas estão consumindo. Então, eu falei para a gente a respeito do flexitariano, esse cara existe no Brasil. Vamos pensar um pouco o que são, então, as proteínas alternativas que o flexitariano está consumindo e que tem chance de consumir. Primeiro, tem aquelas que são de base vegetal. Eu já falei um pouco, vou trazer mais exemplos, então eu já volto nela. Depois, tem as tecnologias que é chamada carne cultivada. O que significa carne cultivada? Esse é um produto que a gente nem sabe se vai ser considerado vegetariano ou não. Mas eu tiro a célula de um animal, eu reproduzo essa célula através da reprodução de tecidos mesmo, e eu faço a carne a partir da reprodução de células de animal. Tudo que eu preciso é uma única vez fazer uma biópsia no animal e tirar uma célula do tamanho de um grão de gergelim. Para sempre, eu vou conseguir fazer infinita quantidade de carne a partir dessa única célula que eu tirei dos animais. Eu consigo tirar essa célula de uma pena caída, em alguns casos de aves, em outros eu tenho que dar uma injeção no animal, mas ainda assim é uma exploração muito pequena que gera uma quantidade infinita de carne. O primeiro produto de carne cultivada começou a ser vendido em Singapura, faz mais ou menos 1 mês, 2 meses, e logo começam outras empresas em Israel. Então é uma tecnologia que ainda não chegou no mercado, ou que está chegando de forma muito devagar, mas que é a grande promessa. A gente vai poder fazer uma picanha sem matar nenhum animal. Tem um vídeo até da Just, né, no YouTube, que eles fazem um frango, eles comem esse frango junto com o frango vivo do lado deles. Eles batizaram de Ian esse animal. E aí o Ian tá lá, tá vivinho, ele é um franguinho, fica com eles durante o jantar, e eles estão comendo o Ian também a partir da célula que eles tiraram daquele animal. Isso é o futuro, isso é uma coisa que vai acontecer em breve. E aí, quem sabe, no ano que vem a gente faz uma palestra só sobre carne cultivada. E depois, fermentação, que são processos também super interessantes. Eu posso fazer proteínas a partir da fermentação de um fungo, por exemplo. Tem uma empresa que chama Quorn, que tem nos Estados Unidos e na Europa, que eles fermentam um fungo do solo e fazem, a partir desse fungo, da fermentação, uma mycoprotein, que é uma proteína desse fungo, como se fosse uma proteína de cogumelo. E eles conseguem, então, também fazer produtos a partir dessa proteína. Lembrando que fungo não é vegetal, fungo é outro reino no mundo animal e vegetal. Eu tenho também na fermentação a fermentação de precisão. Então, por exemplo, tem uma empresa que chama Impossible Foods nos Estados Unidos, que eles desenvolveram um sangue vegetal. Eles perceberam que o elemento do sangue, a hemoglobina, existe em tudo que é vivo. Tudo que é vivo precisa carregar oxigênio para as células. Então, esse elemento existe também nos vegetais, que chama leg-hemoglobina. E aí eles entenderam que existe uma forma de manipular geneticamente uma levedura para que essa levedura consiga extrair a leg-hemoglobina da soja num processo de fermentação. Então, basicamente, eles fazem um tanque de fermentação, como se fosse um tanque de cerveja, enchem de soja, tem uma receita certa ali, essa levedura, e essa levedura extrai da soja, o que sai dali é um caldo que é igualzinho o sangue. Tem cheiro de sangue, muda de cor, causa repulsa nas pessoas que são veganas há muito tempo e que não querem saber disso. É um produto... Eu já fui na fábrica deles lá nos Estados Unidos, você pega na mão, você acha que você está mexendo com sangue, assim. Até para quem é vegetariano é bem estranho. E ele é feito a partir de fermentação. Então, a fermentação tem a capacidade de gerar produtos super diferenciados, assim, né? Uma fermentação de precisão. Eu vou evoluir aqui com o tema da carne vegetal, mas, na verdade, cada vez mais já está todo mundo conhecendo esse tipo de produto. Primeira palestra que eu fiz, né, quando a gente veio aqui em 2017, quando eu comecei esse trabalho, eu tinha que dizer para as empresas, para as pessoas que isso ia acontecer. Eu falava, gente, logo vai ter produto aqui. Eu fiz uma reportagem na Globo News que o André Trigueiro me levou num restaurante para fritar um hambúrguer vegetal com ele. E aí eu precisei conseguir um hambúrguer lá dos Estados Unidos, trouxe um hambúrguer na mala, fritei com ele para a gente fazer a reportagem da Globo News, porque não existia nada aqui no Brasil. Isso já era começo de 2019, assim, foi tipo janeiro de 2019. Em maio de 2019 saiu o primeiro produto análogo no Brasil, que é esse produto de carne vegetal que se parece com a carne de origem animal. Foi o Futuro Burger 1.0, né? O primeiro lançamento aqui do mercado brasileiro. E aí, a partir daí, gente, foi uma explosão.
tem muitas startups, então, por exemplo, a Fazenda Futuro, a Verdale, a Marimari, que é da Mr. Veg, a Sotile, que está ali embaixo também. Aqui eu tenho um outro slide com mais produtos, então tem a The New Butcher, a Custom Culinary, a Notco, várias startups super legais e várias empresas grandes também entraram no setor. Então, isso aqui no meio é toda a linha da Incrível Seara, né? A gente tem toda uma linha de produtos deles, que é da JBS, a linha da Sadia, que é da BRF, a linha da Marfrig, que vende hoje no Burger King, no Outback. A Frimeza também é uma empresa tradicional de alimentos, né? O Vegetarian Butcher, que está aqui em cima, é da Unilever, que também é uma empresa tradicional de alimentos. Tem Danoninho, da Danone, tem, né, aqui indo para outras categorias além da carne. A Nestlé com os leites vegetais, o Novo, que é um dos produtos mais legais, a CEO da Novo, que é a Amanda Pinto, ela foi escolhida pelo MIT como uma das pessoas mais inovadoras da América Latina, exatamente porque ela lançou esse produto dentro do grupo Mantiqueira. Eles são os maiores produtores de ovos da América do Sul e eles são também os primeiros a lançar um substituto para ovos no Brasil. Então, o que aconteceu nesses últimos 2 anos, né? O Brasil saiu de um cenário na onde a gente era atrasado, a gente estava 10 anos atrás do que os outros países, né? Já tinha produto análogo à carne em outros países faz muito tempo, e a gente se tornou uma potência disso em muito pouco tempo. Por quê? Porque a gente tinha as grandes indústrias, a gente já vende comida para o mundo inteiro, então a rota de distribuição existe. Eu posso pegar um pacote dessas carnes vegetais, colocar no mesmo caminhão que já vai vender os produtos para a Ásia, para a Europa, para os Estados Unidos, no mesmo navio. Eu já tenho as rotas de distribuição que saem aqui do Brasil. Eu tenho a matéria-prima, né? A soja é produzida no Brasil, os grãos são produzidos no Brasil. Eu tenho cientistas que sabem fazer isso, que têm tradição em desenvolver esse tipo de produtos. E aí foi esse boom gigantesco, assim, né? Desde empresas vegetarianas, o caso da Marimari aqui, que foi feito pela Mr. Veg, que está quase embaixo da banana aí, eles são um caso super legal. Eles estão vendendo esse hambúrguer vegetal deles com gosto de carne a R$ 1,90. É um produto super popular. Então, eu tenho desde esses casos até uma JBS, que é a maior empresa de carnes do mundo e que hoje investe fortemente nas carnes vegetais. Isso é mais um sinal de que o mercado inteiro já percebeu que não tem como crescer a produção de carne. Você vê a entrevista do presidente global da JBS, recentemente ele deu uma entrevista para o Financial Times, e ele fala, o futuro é o crescimento através de proteínas alternativas. Por quê? Hoje em dia, né, aquilo tudo que eu falei, não tem mais como crescer a produção de carne no nível que precisa. Então, mesmo as empresas de carne, elas estão olhando para o futuro e falando, a gente vai ter que ter proteínas alternativas, porque isso é o futuro da produção de alimentos. E aí, né, esses alimentos, eles são muito novos. Tem bastante gente comentando a respeito do preço. Isso é uma coisa super normal, gente. Essa evolução de tecnologia. Eu sei que esses produtos ainda parecem caros para a gente, como consumidor, mas no olhar da indústria, eles ainda são até baratos. Por quê? Porque toda tecnologia, quando ela lança, ela é super cara. Pensa quanto custava um celular quando chegou no mercado. Pensa quanto custava uma TV de LED. Só gente muito rica tinha uma TV de tela plana. Pensa quanto custava um computador no começo. Eram coisas caríssimas. E hoje em dia essas tecnologias transformaram o mundo. Tem muito mais gente que acessa a internet do celular do que de um computador, de tão barato que isso ficou. Mas levou décadas. Porque para uma produção baratear, você precisa ter fornecedores, né? Então, por exemplo, se você vai comprar uma proteína e só tem um fornecedor, você paga o preço que esse fornecedor está pedindo. Você vai comprar essa proteína e tem 10 fornecedores, tem ali uma competitividade, o produto fica mais barato. Se só tem uma matéria-prima, eu vou pagar o preço dessa matéria-prima, as flutuações dessa matéria-prima. Se a gente souber fazer proteína de todos os vegetais que são proteicos, ele vai ser muito mais disponível, muito mais barato. Então, se pensar que esses produtos existem só há 2 anos e eles já custam pau a pau com uma carne premium, esses produtos eles têm um preço, eles chegaram no setor com um preço até competitivo. Hoje em dia, uma carne, né, pura, aqueles hambúrgueres, sei lá, da Vessel, que são de carne pura, custa R$16, R$17. Um produto desse, sei lá, o hambúrguer da Fazenda Futuro, em São Paulo, capital, custa R$16, R$17. É o preço mais caro que existe no mercado de carnes, mas ainda assim, ele já é em pareamento, já está pareado de alguma forma com o mercado de carnes. Isso em 2 anos. Então, em 3 anos vai ficando mais barato, em 4 anos vai ficando mais barato. Tem 2 coisas que barateiam um produto, né? A gente fala de
a própria tecnologia. Então, eu vou desenvolvendo mais fontes de proteína, eu desenvolvo um aroma que eu consiga fazer no Brasil, não tenha que importar, eu uso uma coisa que substitui a ervilha, que hoje eu importo, então eu vou barateando o produto. E a escala, né? Porque a partir do momento em que eu consigo produzir em grande quantidade, eu rodo a minha fábrica em 3 turnos, eu distribuo o caminhão cheio, eu contrato funcionário e diluo o custo na produção. Então, a escala vai diminuindo. E no momento em que as indústrias têm escala, surge toda a cadeia de produção de fornecedores. Então, quando você tem um cara que é pequenininho, ninguém quer vender, nenhum fornecedor de proteína, de ingrediente, vai ficar se adaptando para atender um cara pequenininho. Mas se essa indústria de proteína vegetal já é grandona, eu tenho todo mundo desenvolvendo produto para eles, tentando vender proteína, tentando vender aroma, tentando vender. Então, a partir do momento em que eu tenho tecnologia e escala, eu baixo o custo. E é exatamente o que vai acontecer aqui. Esses produtos vão ficando cada vez mais baratos, com certeza absoluta. Já tem uma ou outra solução, como esse da Mari Mari, né, que é um produto de R$ 1,90, mas ainda assim, em geral, eles estão num preço mais caro no mercado. E aí, o que vem pela frente, né? Eu queria comentar um pouco a respeito disso. Eu não vou ficar entrando tanto nos detalhes das tecnologias, até porque, né, já estou fazendo quase que a mesma palestra faz 2 anos, então quem me segue já está me achando repetitivo. Eu quero discutir um pouco de possibilidades desse setor ainda, para a gente entender o quão legal isso ainda pode ser. Então, primeiro, um potencial de se conectar na biodiversidade brasileira. Desculpa, só um segundo. Pensa, né, se a gente está falando de um setor que é a base de plantas, quantas plantas existem no Brasil que eu vou conseguir desenvolver novos produtos, novos aromas, novas proteínas a partir desses produtos, né? Eu tenho uma biodiversidade brasileira que dá para fazer muita pesquisa muito legal. E eu tenho capacidade técnico-científica, ou seja, eu tenho cientistas, eu tenho pessoas que sabem explorar esses ingredientes. Eu tenho muita gente que faz pesquisa na região amazônica, no Cerrado, na Mata Atlântica. Então, é por isso que o GFI, né, o The Good Food Institute, a gente firmou uma parceria com o governo do estado do Amazonas e nós estamos abrindo um edital em breve que vai financiar a pesquisa somente com elementos da biodiversidade brasileira. Se hoje o produto é caro porque a gente está importando ervilha, então vamos encontrar um produto brasileiro da biodiversidade nossa que consiga substituir essa ervilha. E é muito legal porque isso cria uma segunda camada de sustentabilidade. Vou até fazer um spoiler do que já está lá para frente. Quando eu estou pensando em substituir a carne, já tem muita sustentabilidade ali, tudo que aquilo que eu passei no começo da apresentação. Mas tem uma segunda etapa que é, se eu estou criando uma cadeia de produção de alimentos nova, por que não criar uma cadeia de produção de alimentos que é melhor também? E aí pensa nisso mais ou menos como o caso da Natura, assim, né? Eu posso desenvolver comunidades nessas regiões para produzir ingredientes que depois vão ser usados na formulação dos produtos plant-based. E aí, né, dos produtos de base vegetal. Eu não só substituo a carne e tenho todos aqueles impactos, quando eu ainda mantenho a floresta em pé. Eu gero uma atividade econômica que vale a pena a pessoa manter a árvore, pegar a produção daquela árvore, muito mais do que cortar a árvore e vender a madeira ou abrir aquele espaço para mineração, que é o que está acontecendo hoje. Então, as atividades econômicas de floresta em pé, elas permitem que a gente mantenha a nossa biodiversidade, que a gente mantenha a nossa floresta, que a gente literalmente salve a Amazônia. E isso é um dos grandes objetivos que a gente tem aqui para o Brasil também. Então, criar esses elementos, criar esses ingredientes que vêm da biodiversidade brasileira. E com esse papo, a gente consegue conectar também o produtor rural. Então, aquele cara que tem gado, por exemplo, mesmo o gado diretamente no cerrado, ele pode ter também na fazenda dele baru. E baru é uma castanha, um ingrediente super rico do Brasil, que eu poderia fazer um leite vegetal, poderia fazer queijos vegetais, poderia extrair proteína. Então, se a gente faz pesquisa em cima do baru, eu crio uma atividade econômica que no momento em que esse produtor rural começa a ser deslocado, começa a perder mercado, a gente não quer que essa pessoa seja jogada para a pobreza, que fique sem renda, ela tem renda porque ela começa a vender produtos para a indústria de proteínas vegetais também. Então, a gente cria um sistema que pode financiar tanto as comunidades produtoras, quanto o atual produtor rural, o atual pecuarista, num sistema super interessante. Quais os próximos passos, então? Né? O que a gente pode esperar da indústria plant-based agora? Primeiro, além do hambúrguer, está tendo uma corrida muito grande, o hambúrguer deu super certo, a linguiça, a carne processada.
Mas agora a gente vai começar a pensar muito em pratos e cortes brasileiros. Como que eu faço uma coisa que a galera leve no churrasco, que coma no dia a dia? Ninguém come hambúrguer todo dia, certo? Aqui no Brasil, não é Estados Unidos. Se você chegar pensando em gente que come carne, imagina alguém chegando com hambúrguer, né, num churrasco, por exemplo. A pessoa apanha do cara que levou a picanha e pagou 75, 80, 90, 100 reais no quilo da picanha. Então, a gente começa a buscar cada vez mais cortes íntegros, coisas que se pareçam com bife, com peito de frango, com bife suíno, alguma coisa nesse sentido. A busca para o além da carne processada, fazer proteínas de fibra longa, etc., começa a acontecer agora. A gente viu lançamentos da chamada extrusão úmida, que é uma máquina que consegue colocar proteína e formar uma fibra longa a partir dessa proteína, que já estão abalando o mercado, né? Tem o frango da Fazenda Futuro, tem os produtos da Verdale, tem os produtos da Carnevale, que estão sendo vendidos pela Green Kitchen. Isso é tudo extrusão úmida, é uma tecnologia que está chegando no mercado agora, assim, tem pouquíssimo tempo que já dá para comprar, e ele faz uma fibra longa a partir das proteínas vegetais. Então, novas tecnologias vão fazer novos cortes. É isso que a gente pode esperar como uma segunda onda de lançamento de produtos plant-based aqui no Brasil. Eu estou acompanhando também os comentários de vocês. Beleza. Depois, biodiversidade e agricultor. Então, eu falei, eu quero que a nossa indústria cada vez mais esteja apoiando esses projetos. Então, por exemplo, em vez de a gente comprar óleo de coco importado da Tailândia, por que a gente não compra óleo de licuri aqui do Brasil? Por que a gente não compra uma manteiga de babaçu para usar como uma gordura? Essa indústria tem muito potencial de ser um consumidor das atividades que mantêm a floresta em pé. E de rentabilizar o agricultor, igual eu falei. O agricultor pode produzir um vegetal, a proteína, qualquer coisa lá na fazenda, né? A gente está falando de uma coisa que vem de plantas, de um setor que vem de plantas, então quem produz também é o agricultor. Exatamente para não excluir o agricultor. Isso é um assunto super importante. A gente não pode criar esse setor lançando milhões de pessoas na pobreza, ficando sem atividade. Não pode ser totalmente industrializado, não vai ser saudável, não vai ser bom economicamente. Então, a gente tem que criar tecnologias que envolvam o agricultor, que use a soja familiar ao invés de usar a soja do grande produtor, que use o baru daquele pecuarista, que use um grão de bico que foi produzido numa fazenda. Então, a gente criar novas fontes de receita para o agricultor. Até uma cooperativa de leite, né? Aquela fazenda que tem vaquinha e depois vende o leite na cooperativa, eles podiam plantar aveia, fazer um leite de aveia e vender o leite de aveia através da rede de vendas da cooperativa. Então, também a gente acredita muito nisso. E aí tem 3 grandes demandas dos consumidores que as marcas estão agregando. Produtos naturais, então a gente está falando de aromas, corantes, o consumidor quer que seja natural. É muito interessante, a gente mediu isso na nossa pesquisa do Ibope, as pessoas querem que tenha esses ingredientes. Então, eu não quero comer um produto sem aroma, porque eu acho que o gosto é ruim. Não quero que tenha gosto do vegetal, quero que tenha gosto de carne. Mas eu quero que esse aroma seja natural e não artificial. Então, eu quero que esse corante seja natural. Por exemplo, tem muita gente usando pó de beterraba para imitar o sangue dos produtos que imitam carne. Tem, por exemplo, um desenvolvimento de um corante vermelho acontecendo lá na Embrapa do Ceará, que é a partir de um cacto brasileiro. Tem a fibra, né? Até esqueci de citar esse projeto, a Amazônica. É um projeto aqui do Brasil que já está fazendo alguns itens com ingredientes da Amazônia e com ingredientes da caatinga brasileira. Eles, inclusive, têm um hambúrguer, né, que usa a fibra de caju que foi desenvolvida pela Embrapa lá do Ceará. E é super legal. Hoje o caju como fruto a gente joga fora. A pessoa arranca a castanha tem valor comercial, você vende essa castanha, o caju fica com um buraco, está 35 graus no sol no interior do Ceará, perdeu o caju de fato. Então agora a Embrapa ensinou o produtor a prensar esse caju, fazer uma fibra a partir disso, e essa fibra está sendo usada na composição de produtos de origem vegetal. Tem na linha amazônica, tem na linha da Sotile. E isso, de novo, é super legal, porque esse produtor de caju normalmente é uma pessoa pobre, é uma pessoa que poderia usar outras fontes de renda. Então, eu estou rentabilizando esse produtor de caju do interior do Ceará, eu estou usando um produto que estava sendo jogado no lixo, ou seja, é fruto de waste, é fruto de desperdício, eu estou aproveitando o desperdício, e, além de tudo, estou substituindo a carne, que tem todos aqueles impactos que a gente citou no começo. Então, é muito legal essa possibilidade de trazer novos ingredientes naturais que vêm da biodiversidade brasileira.
Depois, as reduções de gordura, o consumidor tem pedido muito, e as reduções de sódio. Saiu recentemente uma imagem também do pessoal da Fazenda Futuro, né, que eu acho que é outra coisa para a gente ter na cabeça, sobre o hambúrguer. Eles lançaram agora a terceira versão do hambúrguer deles. E eles lançaram com uma redução de sódio. Vocês podem ver pelo Instagram, eu estou acompanhando aqui no meu Instagram para poder ter uma colinha, mas o hambúrguer versão 1 deles tinha 476 miligramas de sódio. O hambúrguer versão 3 tem 178 miligramas de sódio, já é o mais baixo do mercado. Ou seja, a gente vai ter evolução nesses produtos. A versão 1 vai virar a versão 2, vai virar a versão 3, vai virar a versão 4, vai virar a versão 5, e cada vez mais vai ser mais natural, vai usar mais produtos da agricultura familiar, vai ter mais redução de gordura, vai ter mais redução de sódio. Essa é uma categoria, Joaquim quer aparecer aqui na call, gente. Essa é uma categoria que a gente consegue evoluir. Os produtos de carne, eles vão ser sempre igual, eles vão ser sempre carne, eles vão ser sempre aquilo que a gente já come há décadas. Mas esses produtos de proteínas vegetais, eles vão ter versão 1, 2, 3, 10, 15, vão ser cada vez melhores. Desce, Joaquim? Não. Desculpa, cachorro faz parte do home office, né? Diz que cachorro, criança e delivery já tem que estar incluídos na reunião. Aí, gente, eu já estou encerrando aqui e a gente fica só respondendo as perguntas. Uma coisa para todo mundo saber, não precisamos entrar no detalhe aqui. O GFI criou uma associação de classes para o setor de proteínas alternativas dentro da Associação Brasileira de Bioinovação. Já tem, aqui está até desatualizado, tem mais de 30 empresas que estão fazendo participação desse grupo de trabalho, e a gente está, GT é grupo de trabalho, e a gente está representando o setor junto ao governo. Então, a gente, como GFI, a gente dá consultoria para empresas, para startups, para investidores, para o varejo, né, para colocar esses produtos no supermercado, no nosso setor de engajamento corporativo. Depois, aqui no setor de políticas públicas, a gente representa a empresa junto ao governo. Como que a gente diminui os impostos da categoria para que esses produtos fiquem com preço mais competitivo? Como que a gente cria estímulos à ciência e tecnologia junto ao Ministério da Ciência e Tecnologia? Como que a gente regula esse setor de forma favorável junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária, junto à Anvisa? Esse é o papel que o GFI tem feito junto às empresas aqui no Brasil. E depois a gente tem, só relembrando da gente mesmo, né, falando um pouco do GFI, temos ainda uma área de ciência e tecnologia para avançar o campo científico. Então, ainda esse ano, a gente lança um edital de pesquisa, onde os pesquisadores e pesquisadoras podem aplicar, e a gente financia a pesquisa de quem quiser trabalhar com biodiversidade brasileira. Já tem um edital de pesquisa aberto agora, né? Vocês podem ver no nosso site, esse é o global, ele vale para todos os países do mundo, onde a gente está incentivando também, pagando por pesquisa de quem desenvolver essas tecnologias de músculo íntegro, que não se pareçam com carne processada, que pareça com carne inteira. Então, a gente financia muito pesquisa, ciência e tecnologia, porque depende disso, né, igual a gente falou, para baixar custo, para fazer com que os produtos fiquem melhores. E aí eu termino com essa mensagem: o Brasil vai ser líder desse setor. A gente não é seguidor quando se fala de agronegócio, a gente não é seguidor quando se fala de indústria de alimentos. A gente tem um capital intelectual único. Feliz o país que tem uma Embrapa para chamar de sua, né? A Embrapa no Brasil consistentemente recebeu investimentos do governo, a gente tem Embrapas em todos os biomas brasileiros, a gente tem Embrapas em quase todos os tipos de vegetal e animal que existem para ser produzidos. Então, puta conhecimento técnico que a gente tem aqui no Brasil. Tem Itaú já há décadas atuando, tem universidades fazendo esse tipo de trabalho. Então, a gente tem o capital intelectual para desenvolver os melhores produtos do mundo. Nós temos a maior de biodiversidade do mundo, e eu não vou falar disso de novo. A gente tem igual capacidade logística, né? Então, hoje, de novo, você quer levar um produto a partir da Argentina para a China, talvez não tenha rota de distribuição, tenha que passar pelo Brasil. Mas o Brasil tem. A gente já exporta produtos congelados para o mundo inteiro. E a gente tem, né, os esforços regulatórios já estão acontecendo. Então, junto com o GFI, o DIPOV, que é o Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal, começou o regulatório desse setor no ano passado. Eles fizeram um workshop, depois conversaram com a indústria. O governo está se movendo e a gente tende a regular esse setor em breve. Então, mesmo a gente tendo começado muitos anos atrasado, né, aqui está 5, mas depois a gente viu que era até mais tempo, o Brasil hoje já está exportando. A gente virou um centro de exportação. Eu não atualizei essa frase, então eu vou corrigir 2 pontos, né? A gente estava 8 anos atrasado e a gente já exporta para mais de 15 países hoje. Então, a indústria brasileira saiu de um cenário 2 anos atrás, onde essa indústria já existia no mundo inteiro há 8 anos e aqui não,
E hoje, em apenas 2 anos, a gente virou um polo exportador para mais de 15 países. Isso mostra o potencial que a gente tem de desenvolver esses produtos aqui no Brasil. Tem mão de obra qualificada, tem indústria, tem empreendedor, tem investidor, a gente vai liderar esse setor no mundo inteiro. E é surreal, porque essa é uma das transformações mais interessantes que vão acontecer na história da humanidade. Pela primeira vez, a gente vai mudar o que a gente come. Agora, se você pegar um avião, né, depois que passar a pandemia e for para Singapura, você já pode comer um produto, uma carne que foi feita 100% a partir de células, da reprodução de células. Olha que coisa surreal. Você imaginou que isso ia acontecer no seu tempo de vida, que você ia chegar num restaurante e comer uma carne que foi totalmente feita a partir da reprodução de células? Isso é muito legal. E a gente no Brasil está no centro disso. Então a gente pode participar, pode levar isso para dentro da nossa empresa, pode investir nesse setor, pode abrir uma startup, né? Pode, como consumidores, até participar. Uma das maiores forças que você pode fazer individualmente é ir no supermercado onde você faz compra e pedir produto de origem vegetal, esses produtos análogos. Bater na padaria e falar, eu quero um queijo vegetal. Ligar na pizzaria que você pede e falar, traz um creme vegetal também para colocar na pizza, um doce vegetal na sua doceria. Você, como consumidor, pode ajudar demais esse setor a crescer, recomendando as indústrias e também dando feedbacks e dizendo para a indústria o que vocês querem que os produtos mudem para as próximas versões. Então, de novo, eu deixo os meus contatos aqui para quem quiser se conectar comigo. Se você é do setor privado, do governo ou da indústria, da academia, né, de universidades, etc., a gente vai ficar muito feliz em se conectar contigo. Eu tinha mudado esse slide lá em cima, mas meu Instagram é grguadá, o Instagram do The Good Food Institute é @The Good Food Institute Brasil. Ou então o The Good Food Institute, você vai pegar o Instagram do gringo. Beleza, gente? É isso a apresentação. Eu vou parar agora a apresentação, voltar para a tela de vocês aqui e responder as últimas perguntas. A Laura perguntou, às vezes eu me questiono se fazer coisas que parecem com carne não incentiva o consumo. Abolir parece mais utópico. O plano das empresas é ficar na alternativa de carne para sempre? Gente, o plano das empresas é ver como que esse setor vai se desenvolver. Se der certo, se as pessoas consumirem, se as pessoas recomendarem, se as pessoas intensificarem, elas vão, porque as empresas reagem ao dinheiro, né? Esse é o poder do nosso consumo. Se eu coloco o meu consumo naquilo que eu acredito, que eu acho certo, as empresas vão ter que vender para mim ou falir. Eu acho que é muito isso que está acontecendo. Você fala, Gustavo, você acredita que uma grande empresa vai parar de produzir carne para fazer isso? Eu acredito se as pessoas comprarem. Se vocês começarem a comprar a versão vegetal, cada vez mais as empresas vão ter que produzir versão vegetal para vender para você. Então, sim, eu acredito que essas alternativas vão se tornar cada vez mais comuns e cada vez mais utilizadas. Depois, o Carlos falou, sempre que vem com alternativa de carne, me falam, mas você gosta então? Sempre me bato para explicar. Explica dessa forma, Carlos. Então, o nosso objetivo aqui é manter os seus hábitos e tradições alimentares, porém, causando 95% menos impacto ambiental. Esse é um número que você pode usar. Sem explorar nenhum animal, sem causar pandemias, sem causar problemas de saúde. Você come quase a mesma coisa que o teu amigo que está comendo um hambúrguer de carne, mas o impacto disso para o mundo é muito, muito, muito menor. O impacto disso para a sua saúde é muito menor. E no final do dia você gosta do sabor, e esse é um jeito de se conectar com aquele cara que ainda come carne e você está tentando transformar. Fala para ele, olha, você gosta do sabor? Eu também gosto, é por isso que eu como esse tipo de produto. Coloca uma vez por semana na sua dieta, coloca 2 vezes por semana, vai aumentando aos poucos. Essa é uma ferramenta para a gente trazer aquelas pessoas que não estão ainda convencidas de se tornar vegetarianas, convencidas de se tornar veganas. Você fala, você não quer virar vegetariano? Beleza, mas compra um hambúrguer vegetal, tem quase o mesmo gosto e tem 95% menos impacto no mundo. Esse é um jeito muito legal de convencer as pessoas a se unirem ao nosso setor. Depois o Luiz, ele pergunta, dentro da pergunta da Laura, se você acredita que essas empresas podem ser full plant-based. Beleza, acho que já respondi, eu acredito. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para outro. Então, a mesma coisa que eu falei para vocês a respeito do celular, do computador, das tecnologias disruptivas, o primeiro celular surgiu na década de 90, assim, né? Tá fazendo 30 anos. O primeiro computador surgiu faz 50, 60 anos. Então, esse é um processo que vai levar décadas. Não é um processo que vai levar 1 ano, não é um processo que vai levar 10 anos. Vai levar 20, 30, 40 anos para essa conversão acontecer.
Até porque, de novo, né, a quantidade de gente que depende dessa produção é muito grande. 1/3 do PIB brasileiro é a agropecuária brasileira. Então, a gente está falando que 1/3 do Brasil, se as pessoas pararem de comer carne hoje, 1/3 do Brasil seria jogado para a miséria absoluta. Né? Isso é um número muito forte também. Então, a gente tem que permitir que as cadeias se adaptem. Que o produtor rural comece a ver, olha, tem demanda para isso, vou plantar um pedacinho da minha fazenda, depois vou plantar um pedacinho maior, agora eu vou atender mais, a indústria de proteína vegetal está me dando tanto dinheiro, agora eu vou virar vou virar totalmente proteína vegetal. É um processo que vai levar décadas. Eu prometo que eu estarei aqui, tá bom? Eu não tenho solução fácil, não tem essa de, eu vou fazer um post no meu Instagram e o post do meu Instagram vai convencer as 10 bilhões de pessoas a virarem vegetarianas. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que se a gente trabalhar sério durante muitos anos, a gente vai sim conseguir mudar essa indústria. E parece uma mensagem meio pessimista, mas não é, porque é a primeira vez dentro da nossa causa, dentro do nosso meio, que eu vejo uma solução viável, uma solução real, uma solução que dá para implementar. A gente tem metade do mundo da nossa causa está esperando o capitalismo acabar, falando que quando o capitalismo acabar, a gente vai fazer tal coisa. Metade está combatendo a grande produtor rural, metade está combatendo uma parte, né, não metades, mas uma parte está combatendo a concentração da produção. Eu acho que são causas super nobres, mas a gente fica condicionando o fim da exploração animal a coisas que não vão acontecer. É tipo, quando todas as empresas deixarem de existir e o capitalismo deixar de ser o sistema, aí os animais vão ter salvo. Então, beleza, o veganismo existe há 80 anos e até hoje a produção de animais só cresceu. É a causa que mais deu errado no mundo. Se você voltasse 80 anos atrás, por exemplo, você é uma mulher, você preferia ter o direito hoje ou o direito que uma mulher teria 80 anos atrás? Todo mundo escolheria hoje, né? Por mais que não seja perfeito. Se é uma pessoa LGBT, preferia ter os direitos hoje ou os direitos de 80 anos atrás? Com certeza, os de hoje, né? Também, por mais que não seja perfeito, né? 80 anos atrás era até ilegal ser LGBT. Quando a gente olha para os animais, é o oposto. A situação está cada dia pior, a gente não está conseguindo trazer impacto real no mundo. Então, quando eu olho para essas soluções, ela é totalmente imperfeita. Está junto com a indústria da carne, o grande produtor vai lucrar com isso, não vai acabar com o capitalismo. É verdade. Mas apesar de todas essas imperfeições, é uma coisa real. Se a gente trabalhar durante muitos anos em cima disso, a gente vai conseguir transformar o sistema e lá na frente a gente vai ter feito alguma coisa. Se tivessem começado isso 30 anos atrás, a gente já estava na metade do caminho. Mas como não começaram, a gente está começando agora e a gente vai trabalhar pelos próximos 30 anos nisso. E aí temos mais um comentário do Roger de que isso é muito louco, e é muito louco de fato. Então essas foram as últimas perguntas. Eu acho que peguei todas as perguntas. Se alguém quiser mandar mais alguma coisa, podem passar aqui. E eu termino chamando um pouco de atenção para o momento em que a gente está vivendo, né? De novo, eu não trago uma mensagem que é pessimista, eu trago uma mensagem que é super otimista. A gente encontrou um caminho pela tecnologia. Já que eu tenho os últimos 7 minutos, eu vou contar um caos, que eu sou de contar caos e eu adoro. Um dos grandes problemas que a humanidade viveu foi a questão dos transportes. No final de 1800, começo de 1900, as pessoas ainda se transportavam por cavalo, que era um animal. E aí tinha uma associação, a Associação Protetora dos Animais nos Estados Unidos, foi fundada nessa época para tentar acabar com a exploração desses cavalos. Durante décadas de trabalho, eles não conseguiram ter nenhum impacto. Aos poucos, o problema do cavalo começou a virar um problema social. Tem até artigo sobre isso que eu vou falar na Wikipedia, mas em inglês é The Great Manure Crisis, que é literalmente a grande crise do esterco. Chegou um momento, no começo dos anos de 1900, que as grandes cidades do mundo, principalmente Nova York, Londres, cidades que estavam chegando a 2 milhões de pessoas já, elas literalmente ficaram soterradas em cocô de cavalo. Tinha tanta gente precisando se transportar, tinha tanta gente precisando chegar em algum lugar, tinha tanto cavalo na rua, que a cidade era soterrada de esterco. A primeira conferência de urbanismo do mundo aconteceu em Nova York, exatamente para tentar resolver esse problema. E não resolveu também. Os governos do mundo se reuniram, ficaram umas semanas reunidos tentando resolver o problema, mas no fim do dia, as pessoas precisam se locomover, cavalo é como as pessoas se locomovem, e elas acabavam, então, continuavam se locomovendo apesar de todo o problema. Até que, em 1908, um cara chamado Henry Ford, que não estava nem aí para o cavalo, que não tinha absolutamente nenhum interesse em urbanismo, criou o Ford T, primeiro carro do mundo. Em 10 anos, 50% dos Estados Unidos já estava andando de carro e não de cavalo, e hoje o cavalo foi totalmente eliminado dos transportes.
Quando a gente olha para os casos dos períodos passados, né, o grande resolvedor de problemas do mundo é a tecnologia. A gente parou de explorar o cavalo para transportar porque apareceu uma coisa muito, muito mais eficiente do que o cavalo para se transportar. Essa coisa gerou outros problemas ambientais, mas aí foi uma discussão para a década seguinte. E eu acredito muito nisso, assim, né? Se a gente cria uma tecnologia que consiga tornar o sistema anterior obsoleto, a gente tem a maior força possível para conseguir fazer as mudanças que a gente quer ver no mundo. Como que eu resolvo todos esses problemas? Com essa tecnologia. Envolve educar as pessoas? Com certeza, né? Tem um esforço muito grande que a gente precisa continuar fazendo de educar as pessoas, as investigações que vocês viram, tudo isso que a gente está falando tem que continuar acontecendo. Mas essa frente nova, ela abre uma possibilidade nova que também é super legal, que a gente precisa perseguir. Do mesmo jeito que o Henry Ford conseguiu acabar com a exploração de cavalos, no caso dele sem querer, a gente querendo, talvez consiga acabar com a exploração animal, criando uma tecnologia que faz mais sentido. Por que eu vou criar um boi durante anos, plantar uma área gigantesca de soja, alimentar esse animal com uma quantidade gigantesca de calorias, 10 vezes mais calorias do que ele produz para mim, se eu conseguiria fazer a mesma carne em 3 semanas dentro de um bioreator, dentro de uma fábrica, a partir da carne cultivada? A tecnologia substitui de uma forma que a produção de animais pode ficar completamente obsoleta, pode ficar completamente inviável. Quando você tiver um produtor de animal fazendo animal durante anos, comendo, etc., e outro cara entregando a mesma carne, sendo feita num ciclo de semanas dentro de uma fábrica, o produtor animal não vai ter competitividade. Então, a gente está vivendo um dos períodos mais interessantes, mais legais da história do mundo, que é o momento onde a cadeia de produção de alimentos vai ser transformada. A gente come da mesma forma desde sempre. Os períodos paleolíticos, essas coisas, foi assim que começou a exploração animal, né? A primeira pessoa que amarrou o primeiro boizinho. A gente saía para caçar e um dia alguém que estava caçando falou: peraí, eu vou amarrar aqui esse animal e vou comer ele amanhã, em vez de só caçar e comer hoje. E aí começa a pecuária. Desde então, a gente cria animais do mesmo jeito, né? A gente guarda os animais, só que a população humana foi crescendo e a quantidade de animais que tem que estar guardados para alimentar a gente foi crescendo cada vez mais. E até os vegetais, de alguma forma, a gente faz a agricultura do mesmo jeito. Teve muito mais tecnologia, tem a colheitadeira, tem o Wi-Fi, tem não sei o quê, mas na prática a gente está plantando e colhendo. E agora a gente cria a possibilidade de fazer essas carnes a partir de células, fazer essas carnes a partir de plantas, de processos de fermentação. É surreal, gente, é uma coisa, uma transformação que é muito maior do que tudo que já aconteceu na nossa história, assim, sabe? A gente vai falar disso da mesma forma que os nossos pais e avós falam a respeito do computador. Tipo, quando eu trabalhava, não tinha computador. Você consegue se imaginar trabalhando num lugar que não tem computador, né? E um dia a gente vai falar isso para os nossos netos. Você consegue se imaginar comendo, sendo que você tem que criar um boi para fazer essa comida? Essa tecnologia permite isso. É assustador, é cheio de erros, é cheio de dificuldades, é cheio de coisas que são imperfeitas? Mas é um caminho viável que a gente, trabalhando juntos, consegue implementar. Então eu agradeço. Joaquim também agradeceu aqui, vocês escutaram o latido dele. A gente já está chegando no final da nossa 1 hora. De novo, todo mundo que estiver interessado, manda mensagem nas redes sociais, marca a gente, ajuda nos posts do Instagram do The Good Food Institute Brasil. A gente está precisando, acabamos de lançar faz 1 semana. Quem quiser, doa para a gente também no nosso site. Vai ser um prazer poder continuar o nosso trabalho usando também os recursos que vocês destinarem. E, principalmente, leva isso para dentro da sua empresa, leva isso para dentro dos fundos de investimento que você conhece, recomenda a gente para os fundos de filantropia, recomenda os produtos para os lugares que você consome. Então, o máximo que você conseguir como pessoa física, mesmo sem mudar o seu ramo de trabalho, sem mudar nada, ajudar esse setor a crescer, você vai ter muito impacto na história do planeta nos próximos anos. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a todo mundo que ficou aqui até 7 horas da noite. Um beijo. E a gente fica conectado nas redes sociais, a gente fica conectado aí em todos os lugares.